Você, profissional do movimento, montou o seu estúdio, investiu no seu marketing, captou o seu cliente e ele chegou até você para o seu primeiro dia de aula ou o seu primeiro contato presencialmente com o estúdio. O que você faz? Eu sou a Thaisa, sou colaboradora do Grupo Vol e hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre essa abordagem inicial desses clientes que estão chegando no seu estúdio. Nós sabemos que algo muito importante e que faz todo sentido, que inclusive virou uma expressão do nosso cotidiano, é que a primeira impressão é a que fica. Por isso, esse contato inicial realmente é responsável pelo seu cliente decidir em ficar ou não ficar no seu estúdio. Nesse momento, a pessoa precisa se sentir, primeiramente, acolhida por você e a partir daí ela vai começar a estabelecer alguns critérios de julgamento ao seu respeito e a respeito também do estúdio. Por isso, todo cuidado é pouco nesse momento. Na verdade, você não precisa fingir ser alguém que não é, mas você precisa tratar essa pessoa principalmente pensando na forma como você gostaria de ser tratado ao ser abordado numa situação similar. Nesse sentido, o mais importante, pela minha experiência, é você estar aberto a ouvir, porque com certeza essa pessoa vai ter muito a dizer sobre as suas expectativas em relação ao seu trabalho. Por isso que a gente tem que tomar cuidado para que ela não passe por todo aquele processo que a gente conversou no início do vídeo, chegue lá no estúdio e se decepcione. Algumas pessoas já aproveitam essa conversa, esse contato inicial pelo WhatsApp, para já ir fazendo algum tipo de investigação prévia, já tentando perceber qual é o perfil daquele indivíduo, quais são as necessidades que ele vai ter em relação às próprias atividades ou modalidades que o estúdio oferece, quais são os seus interesses principais, inclusive qual é a margem de gastos que essa pessoa vai pretender ter com esses serviços. Outra coisa bem importante é deixar claro para a pessoa como que é a dinâmica de trabalho do espaço que você gerencia. Então vamos lá. Na prática, levando em consideração todas essas peculiaridades que nós já conversamos, a primeira coisa que você precisa fazer é acolher essa pessoa. Se não foi você que teve esse contato inicial, é preciso que você se apresente, fale quem é você, o que você faz no estúdio. Caso seja você mesma ou você mesmo que tenha conversado com ela inicialmente, você só vai apenas se apresentar presencialmente, dizendo que era com você, que a pessoa estava conversando, né, e que é um prazer recebê-la no estúdio, usando realmente a sua cordialidade, né, e tentando ser o mais agradável possível. Caso você já tenha recebido alguma informação prévia sobre essa pessoa, o ideal é que você faça uma retomada, pergunte como ela está naquele dia, se ela já veio preparada para fazer uma aula. Muitas pessoas usam, né, como estratégia uma aula inicial ou uma aula avaliativa. Alguns ainda chamam de aula experimental, que pode ter um custo ou não, mas isso também tem que ser previamente acordado com a pessoa. Então a pessoa ela tem que chegar lá sabendo como que vai funcionar, né, principalmente essa questão de custo, se essa aula ela vai ser gratuita ou se não vai ser gratuita. A partir daí, você já vai familiarizando ela com o ambiente, vai mostrando como é o estúdio, como que normalmente vocês trabalham, como são divididas as aulas, se vocês trabalham com aulas em grupo, se vocês atendem 3, 4, 5 pessoas por vez, deixar sempre tudo muito claro, para que essa pessoa tenha realmente a dimensão de como vai ser a aula dela durante todos os demais dias. Claro que o primeiro dia a gente dá essa atenção mais exclusiva, ou às vezes a gente até acaba marcando de encontrar com essa pessoa num horário que a gente esteja mais tranquilo no estúdio, mas ela precisa entender como que de fato vai ser a aula dela. Por mais que a gente tenha todo esse trabalho introdutório, né, de mostrar o estúdio, de se apresentar, a gente não pode ficar também
dando a sensação que a gente está enrolando a pessoa. Afinal, ela foi para lá para fazer a aula. Então, a gente tenta fazer isso de forma dinâmica e de forma o mais breve possível, para que ela vá logo ao que interessa. Outra coisa importante também de você falar antes da pessoa chegar no estúdio é que tipo de vestimenta ela vai ter que usar para fazer as aulas, porque senão a gente corre o risco de uma pessoa desinformada chegar lá com uma roupa inapropriada. Então, esse detalhe, apesar de parecer meio óbvio para a gente que trabalha com isso, para a gente que é um profissional do movimento, para as pessoas às vezes não é tão óbvio assim. Primeiro de tudo, eu aconselho que vocês escolham alguns exercícios específicos para esse momento. Exercícios que realmente vão te dar algum parâmetro de como essa pessoa tá. Caso você não venha fazer exatamente uma avaliação nessa aula, pelo menos você vai ter uma noção de como é que tá a condição física no geral. E aí você vai conduzindo essa aula e ao mesmo tempo acrescentando algumas informações que você ache relevantes sobre a dinâmica do estúdio, sobre a dinâmica das aulas, sobre inclusive o próprio método Pilates. Porém, só tomem cuidado para não virar uma aula expositiva, né? Uma aula teórica sobre o Pilates, porque na verdade para a pessoa não vai interessar tanto essas informações. Por mais que a gente saiba da relevância que isso tem, inclusive para o próprio método, para ela não vai fazer muito sentido. Então, algumas coisas a gente pode comentar, mas o intuito mesmo é fazer essa ambientação, esse acolhimento propriamente dito. Enquanto vocês vão passando alguns exercícios, vocês podem já ir fazendo algumas pequenas correções para que a pessoa perceba como você está sendo atencioso, como você está se preocupando em fazer com que ela realize os movimentos de forma correta. Você pode inclusive falar para ela que ela vai ser corrigida, porque tem pessoas que também têm essa dificuldade para aceitar essas correções. Tem gente que acaba não gostando tanto de toque, então nesse momento você também já vai percebendo que tipos de feedback você vai ter que oferecer para ela. Se falando, ela já te entende, porque aí também você já vai ter uma base da bagagem motora que ela vai apresentar para você. A gente sabe que no início, principalmente se a pessoa nunca praticou nada, não tem nenhuma vivência esportiva ou em outra modalidade de atividade física, ela vai precisar que você mostre mais os exercícios, até para ela se sentir segura. Afinal de contas, se ela nunca teve uma experiência com Pilates, ela não sabe para que servem os equipamentos, ela não sabe como é que os equipamentos funcionam, ela não sabe se é perigoso ou não é. Então, quem vai dar essa segurança para ela é você. Caso ela apresente alguma queixa ou que ela tenha alguma patologia, fornecer algumas informações técnicas, mas que ela tenha condições de compreender, também vai gerar um nível de confiabilidade maior no seu atendimento profissional. Então, a gente deixar essa pessoa segura, a gente demonstrar que a gente domina aquele assunto, vai fazer também com que ela acredite mais naquilo que a gente está propondo para ela fazer. Após a pessoa ter realizado os exercícios, ter feito a aula ali sem muitas exigências, porque a gente precisa também entender que ela vai passar por um processo de aprendizagem, que isso vai levar um tempo, a gente pode pedir um feedback dela, como se fosse uma avaliação da aula, para que ela diga como que ela se sentiu, se foi parecido com aquilo que ela imaginava que seria, ou se teve algo de diferente, algo que chamou a atenção dela, algo que ela achou bacana. Enfim, a gente pode coletar algumas informações também para que a gente possa depois utilizar isso a nosso favor, considerando alguns desses pontos ali na forma da gente trabalhar com esse indivíduo. Feito tudo isso, se a pessoa realmente se sentiu cuidado, se sentiu acolhido, se sentiu seguro, é muito difícil a pessoa não fechar esse plano com você. Então, vale muito a pena a gente investir um pouco mais nesse momento, inclusive a gente demonstrar um certo interesse nessa pessoa, a gente tentar se conectar com ela, de repente até mencionar outros casos de outros alunos ou pacientes que vocês tenham atendido, que tenham um caso similar. Tudo isso vai contribuir para que ela realmente se engaje com o seu trabalho
e queira ficar com você por muito tempo, inclusive. Essas e outras questões são coisas que a gente também aborda durante o nosso curso de formação completa em Pilates, porque dentro desse curso a gente não trabalha somente com os exercícios do método, a gente traz alguns assuntos que são corriqueiros do nosso dia a dia, que fazem parte da realidade dos nossos atendimentos nos estúdios. Então, se você ainda não fez esse curso, clica no link aqui da descrição e entre em contato com algum dos nossos consultores, pois essa formação vai fazer muita diferença no seu atendimento. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, deixe também um comentário para eu saber o que você achou, compartilhe com mais colegas e, claro, se inscreva no canal para você não perder nenhum dos nossos vídeos.